Olá, bebês! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Lucas e eu trouxe um caso novo para vocês. Se você é novo por aqui, eu convido você a se inscrever agora mesmo aqui no canal. Deixe um like de vocês, porque isso me ajuda bastante com o engajamento dos vídeos. Comente algo, alguma sugestão de algum caso que vocês queiram que eu traga aqui para o canal. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acha que também vai gostar do mesmo conteúdo que eu posto aqui no YouTube. Me sigam também nas minhas redes sociais que eu deixarei aqui embaixo, porque por lá eu sempre irei notificar vocês quando eu posto um novo vídeo por aqui. Então, sem mais delongas, pega sua pipoca e bora pro caso de hoje. Fabiane Maria de Jesus nasceu no dia 6 de julho de 1981 e ela mudou-se para São Paulo a fim de começar uma vida melhor. Ela era casada com Jailson Alves das Neves e junto desse relacionamento eles tiveram duas filhas, uma de 1 ano e outra de 12 anos na época dos fatos. A família residia no Guarujá, no bairro Morrinhos. Descrita como uma pessoa dócil, alegre, extrovertida e muito comunicativa, a Fabiane gostava bastante de estudar. Sempre quando tinha algum curso no qual se pudesse fazer, ela corria atrás e conseguia fazer o curso. Ela gostava bastante também de visitar os cultos, ela era uma pessoa muito religiosa, com ela não tinha tempo ruim de ir à igreja. E a Fabiane fazia o uso de alguns medicamentos porque ela tinha transtorno de bipolaridade. Porém, os próprios familiares dela falam que ela não é uma pessoa agressiva, que ela é uma pessoa muito tranquila e que não fazia mal a ninguém. E é dito também que a Fabiane tinha uma paixão imensa pelas duas filhas pequenas e que fazia de tudo para poder agradar a Yasmin e Nicole. A família morava no bairro Morrinhos, que é uma periferia dividida em 4 partes. Morrinhos 1 e Morrinhos 2, que é uma área com um pouco mais de civilização, com asfaltos, e nessa área as pessoas já não moravam mais em casas de madeira. E tem Morrinhos 3 e Morrinhos 4, que é uma área um pouco mais isolada, e nessa área é uma área de mangue. E tudo vai dar início nesse bairro quando uma foto de um retrato falado é postado em um grupo do Facebook chamado Guarujá Alerta. E nesse suposto retrato falado dizia que uma mulher estava sequestrando crianças e a mesma estava matando essas crianças para oferecer em rituais de magia negra. Então era para as pessoas ficarem mais atentas a essa suposta mulher que estava sequestrando as crianças daquele bairro. E nessa época, em 2014, o Facebook era uma rede social em que todos usavam. Não tinha tantas outras redes sociais como temos hoje. E no Facebook haviam esses grupos em que as pessoas se comunicavam, trocavam informações, moradores criavam grupos para falar sobre o bairro, o que estava acontecendo por ali. E nessa página do Facebook começou-se então esse boato da suposta mulher que estaria sequestrando crianças. E como os pais não queriam perder os seus filhos, todos tiveram um pouco mais de atenção sobre o que estava acontecendo ali naquele local. E ainda tem uma informação chocante sobre esse retrato falado que eu irei falar no final e guardo essa informação com vocês. Talvez nessa época as pessoas nem tivessem uma noção sobre fake news, sobre postar algo na internet quase afirmando que aquilo realmente é verídico, de não entenderem como uma notícia falsa pode se espalhar rapidamente, ainda mais de uma mulher que estaria levando crianças para oferecer em rituais de magia negra, o que consequentemente pode levar uma população a fazer justiça com as próprias mãos. E aqui no Brasil isso acaba sendo algo muito normal em caso de a população se reunir e fazer justiça com as próprias mãos, o linchamento como é conhecido. Normalmente os perfis das vítimas de linchamento é muito similar aos das vítimas de homicídio. 95% são homens e jovens, a maior parte entre 15 e 30 anos de idade, e os linchamentos ocorrem a maior parte em regiões carentes e periféricas, seja em grandes metrópoles ou cidades do interior, onde o Estado é pouco presente. É raro, mas não impossível que uma mulher seja vítima de linchamento, e é com isso que podemos ir para o fatídico dia em que tudo ocorre. No dia 3 de maio era para ser mais uma rotina comum na vida de Fabiane. Ela saiu de casa por volta de 8 horas da manhã com sua bicicleta e, segundo relatos, ela teria passeado na praia. E depois disso, ela foi até o trabalho de seu marido, mas ao chegar lá, ela não conseguiu encontrar ele. O Jailson trabalhava como porteiro à noite, então pela manhã ele já não se encontrava mais no trabalho. O próprio chefe do Jailson ligou para ele preocupado, perguntando quem era aquela pessoa que tinha ido procurar por ele.
ele não reconheceu a Fabiane porque uma semana antes ela teria cortado e pintado os cabelos de loiro. Então, após isso, ela foi até a casa de alguns conhecidos, passou na igreja São João Batista para pegar uma Bíblia que havia ganhado de seu primo. E até aí estava tudo bem, ela continuava com seu dia normalmente, até que ela parou em uma loja de frutas para comprar bananas para suas filhas. E após deixar o local, ela encontra uma criança e oferece uma banana para essa criança. E é daí que tudo começa a sair do controle. Não tem como saber quem foi a primeira pessoa que fez essa acusação de que a Fabiane seria a suposta sequestradora de crianças. Se diz que foi uma mulher, outras matérias dizem que foi a mãe do menino que teria visto a Fabiane oferecendo uma banana para ele. Enfim, o fato é que logo após esse ato, fez com que desencadeasse uma série de acusações, agressões verbais e agressões físicas que desde o início impossibilitou qualquer tipo de defesa de Fabiane. A Fabiane carregava junto com ela uma Bíblia Sagrada e dentro dessa Bíblia ela costumava levar uma imagem de uma santa que os próprios agressores atribuíram essa imagem como sendo algo mau, algo endemoniado, ou sendo a imagem de uma bruxa, ou até mesmo de uma criança que havia sido sequestrado por ela. E no meio dessa confusão toda, foi chegando mais gente, e ela acabou sendo cercada por mais de 100 pessoas. Então o homem amarra os pulsos de Fabiane, pega ela pelos cabelos e vai arrastando ela pelo chão. Enquanto isso, outras pessoas começam a filmar e agredir ao mesmo tempo o corpo da mulher que já nem reagia mais aos ataques. Tem muitas imagens e muitos vídeos na internet e eu não aconselho a nenhum de vocês a verem essa cena toda. É realmente muito triste ver a maldade nas pessoas em fazer justiça da forma que bem entenderem. Na minha opinião, não é uma forma correta de resolver as coisas, até porque pode acabar tirando a vida de uma pessoa inocente, e foi isso que aconteceu nesse caso. Nos vídeos é possível ver a Fabiane com as mãos juntas, e muitas pessoas dizem que ela estava implorando por sua vida. E não, ela não estava implorando por sua vida. Em nenhum momento ela implorou por sua vida. Ela fez algumas reclamações, mas ela não se protegeu. Ela não debateu. E como ela não estava se defendendo das acusações feitas contra ela, foi deixando a população ainda mais com raiva daquela situação toda. Então eles agarram a Fabiane pelas pernas e pelos braços e vão levando ela para uma área mais isolada, até que chegam em Morrinhos 4, naquela área de mangue, e a Fabiane teria sido carregada por 70 metros, mais ou menos 2 quadras de onde toda aquela confusão teria dado início. Aquilo tudo vai se tornando uma coisa literalmente fora do controle. Primeiro porque naquele bairro haviam cerca de 20 mil moradores, e quando eles pegam a Fabiane, rapidamente, a notícia de que a suposta sequestradora de crianças havia sido pega começou a chamar a atenção dos moradores que estavam por ali, o que causou uma histeria coletiva. Eu considero que seja sim uma histeria coletiva, o que foi causando mais tumultos. Mais pessoas queriam participar desse linchamento e acredita-se que 100 ou mais pessoas chegaram a bater na Fabiane. A Fabiane estava deitada com a sua cabeça virada para o chão e nesse momento o menino pega uma bicicleta e passa por cima da cabeça dela e depois ele começa a bater por diversas vezes com a roda da bicicleta na cabeça de Fabiane. Tem ainda uma menina que fala que ela teria pego 35 crianças. E, gente, 35 crianças. E naquela área, né, naquele bairro, não havia sequer um registro de criança desaparecida. Então tinha pessoas que iam contra o que estava acontecendo e tinha pessoas que estavam a favor daquilo tudo. Mas é claro que naquela confusão toda, ninguém ia levantar um dedo para defender ela, já que a população estava extremamente enfurecida e não tinha nada o que fazer para acabar com aquela situação toda. Ela recebeu diversos golpes na cabeça e as pessoas sempre ficavam falando para ela: fala o que você fez, assume que a gente vai te aliviar, mas ela não falava nada. É bom a gente lembrar aqui que a Fabiane tinha transtorno de bipolaridade e ela fazia o uso de medicamentos, e pela manhã ela teria feito uso de medicamentos. Então vocês podem imaginar o quão desnorteada e quão desorientada ela estava depois de receber muitos golpes na cabeça. Nos vídeos percebe-se que ela está consciente,
mas dá pra perceber que ela não tem forças para se defender ou lutar por sua própria vida. Ela estava ficando inconsciente, já não respondia mais, porém isso não impediu que as agressões continuassem, e tem um momento em que ela é jogada de cima do mangue até cair no chão. Então surge um homem com um pedaço de madeira. E eu não tô falando de um pedacinho não, gente. É um pedaço, assim, dessa grossura, dessa largura, assim. É um pedaço de madeira muito grande. Então ele pega esse pedaço de madeira e dá com muita força uma pancada na cabeça de Fabiane. Depois da população ter acabado com a vida dela, é muito visível ver a comemoração de todos por ali. Eles estavam bastante contentes por ter feito isso tudo. Eles estavam comemorando como se aquilo fosse um jogo de futebol, quando na verdade eles tinham acabado de tirar a vida de uma pessoa inocente e que não fazia mal a ninguém. O que me deixa mais triste nesse caso todo é que tinha uma vizinha dela que estava por lá e que também participou desse linchamento, e depois em uma entrevista chegou a confirmar realmente a participação dela, mas diz que se arrependeu. Os moradores que não concordavam com esse linchamento começaram a ligar para a polícia, e quando os policiais atendem essa chamada, a princípio eles pensam que quando chegassem a um local, iriam encontrar por ali por volta de 40 a 60 pessoas. Porém, quando eles chegam no local, eles dão de cara com aquela multidão toda. E claro que isso deixou eles bastante apavorados, já que eles estavam em um número muito menor e muito mais vulneráveis. Os policiais contam que não havia menos de 2.000 pessoas por ali. E naquele momento havia somente 15 policiais que tinham se deslocado para aquela área. Então eles pedem mais reforços e os policiais tentam uma negociação com os moradores para que liberassem a entrada deles. E isso não foi fácil não, tá, gente? Foi bem difícil e as negociações duraram mais de 3 horas. Os policiais conseguem chegar no corpo da Fabiane depois de muita luta. Então eles preparam ela muito rápido para poder tirá-la dali. E na saída, os policiais foram agredidos com socos, tapas, eles tiveram pedras arremessadas em suas direções. E nessas situações, eu digo que os policiais tiveram que ter muita paciência para não revidar, visto em conta que se eles dessem só um tiro para o alto para espantar a população que estava por ali, talvez aquela situação toda iria se virar contra eles, e eles que não sairiam com vida de lá. Então eles colocam o corpo de Fabiane dentro de uma ambulância e partem dali muito rápido, com medo de represárias. Os moradores daquela região estavam completamente enfurecidos. Todos ainda permaneciam bastante descontrolados. A família de Fabiane até então não sabia do que tinha acontecido com ela, então algumas amigas da filha dela falam que teriam pego a suposta sequestradora de crianças e mostra as imagens para Yasmin, que reconhece de imediato a pessoa nas imagens e fala que aquela se tratava de sua mãe. E ela só reconheceu a Fabiane através das roupas que ela estava usando naquele dia. O marido de Fabiane, o Jailson, conta que a prima dele teria ligado para ele e teria dito para que ele buscasse algumas roupas na qual a Fabiane teria esquecido na casa dela. Então ele pega a bicicleta e começa a dar umas voltas para ver se encontra a Fabiane pelo caminho. Como ele não conseguiu encontrar ela, ele vai então em direção à casa da prima dele. Quando ele chega na casa da prima, ela de imediato fala para ele não se assustar, para não ficar abalado, mas ela tinha algo para mostrar e era algo terrível. Então ela mostra uma foto de Fabiane, e nesse momento ele reconhece ela através das imagens, mas o que eles não sabiam é que a Fabiane já tinha sido levada para o hospital. Então eles vão atrás de algumas pessoas e são informados de que ela teria sido brutalmente espancada e que os paramédicos teriam levado ela para o hospital. No hospital, os médicos foram bem diretos com toda a família. Eles sabiam que a Fabiane não iria resistir devido aos graves ferimentos que ela tinha pelo corpo. Então eles contam que a Fabiane chegou no hospital em um estado lamentável, que o estado dela era gravíssimo e que ela tinha um alto risco de morrer. Aquilo para a família foi algo devastador, ainda mais depois de saber o motivo, e com certeza aquilo abalou demais tanto o esposo quanto as 2 filhas do casal. Então, depois de 36 horas internada,
Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, veio a óbito por causa de um traumatismo craniano devido aos diversos golpes que ela recebeu na cabeça. Os legistas falam que ela tinha ferimentos da cabeça aos pés, que todo o corpo dela estava completamente machucado. Devido aos tantos golpes na cabeça e no rosto, ela teria ficado completamente desfigurada. É realmente de partir o coração uma pessoa que era considerada por muitos uma ótima pessoa ser vítima fatal de uma barbárie. Agora os policiais tinham que começar as investigações e prender os responsáveis por isso tudo. Então eles chegam em 5 homens que seriam eles: Abel Vieira Batalha Júnior. Ele teria amarrado os pulsos e os pés de Fabiane e arrastado ela pelo chão. Jair Batista dos Santos é responsável por agredir Fabiane e fazer parte do linchamento. Ele diz que não estava presente no momento do linchamento, mas convenhamos que ele estava presente sim. Lucas Rogério Fabrício Lopes teria passado por cima da cabeça de Fabiane com uma bicicleta e ter batido diversas vezes com a roda na cabeça dela. Carlos Alex Oliveira de Jesus aparece no vídeo segurando Fabiane pelos cabelos. Valmir Dias Barbosa teria dado uma paulada na cabeça de Fabiane e disse que só participou da ação por acreditar que as acusações à vítima eram verdadeiras. 2 mulheres, Daiane e Camila, que acusaram injustamente a Fabiane, foram indiciadas por incitação ao crime. Os policiais só conseguiram chegar até os principais assassinos graças aos vídeos que os próprios moradores teriam gravado. E claro, pessoal, que muito mais gente participou desse linchamento todo, visto em conta que os policiais acreditam que mais de 100 pessoas teriam agredido a Fabiane, mas eles somente culparam esses 5 porque acreditam que eles sejam os principais envolvidos nesse caso todo. Mas afinal, quem era a mulher do retrato falado? Vamos lá. O retrato falado atribuído a Fabiane foi feito por policiais do Rio de Janeiro em agosto de 2012, ou seja, 2 anos antes desse crime. Na ocasião, uma mulher foi acusada de tentar roubar um bebê do colo da mãe. E uma mãe, para defender o seu filho, é capaz de fazer tudo. E essa mãe conseguiu se defender, né? Conseguiu pegar o seu filho e a mulher não conseguiu levar ele, graças a Deus. E a mãe conseguiu fazer um retrato dessa pessoa e essa mulher acabou sendo presa. Esse mesmo retrato falado passou pela cidade do Paraná, depois ele voltou a circular pelo Rio de Janeiro e por fim chegou à cidade de São Paulo, no Guarujá. E essa mulher que estava na foto de cabelos loiros não era a mesma pessoa que tinha sido presa no Rio de Janeiro. Ela também chegou a morar no Guarujá e quando essas imagens começaram a ser espalhadas, ela ficou preocupada, afinal era a imagem dela que estava ali e ela percebeu que as pessoas estavam procurando por ela. Então ela vai até uma delegacia de sua cidade para procurar por ajuda, só que ninguém estava interessado em ajudar ela e eles só pararam para ouvi-la depois que essa tragédia já tinha acontecido, ou seja, quando já era tarde demais. Ela foi diversas vezes na delegacia para desfazer todo esse mal-entendido e também lutar pela imagem dela, já que a foto dela estava sendo compartilhada por outras pessoas e talvez ela pudesse ser a vítima e não a Fabiane. Dezenas de pessoas criticaram duramente o administrador da página e eles falam, né, que a página seria tão culpada quanto os agressores. E o que me deixa muito triste é saber que o administrador dessa página não teve nem um pouco de solidariedade com os familiares. Ele diz que não se sente culpado, não sente remorso e absolutamente nada. Fabiane foi enterrada no cemitério Jardim da Paz, no bairro Morrinhos, e contou com a presença de familiares e amigos que não se conformavam com a crueldade desse crime. E tem uma coisa que o Jailson diz que me deixa bastante emocionado. Ele diz, abre aspas, para mim a ficha não caiu. Apesar da brutalidade, não guardo ódio, não guardo esse sentimento ruim no coração. Espero que não aconteça com mais famílias. Essas pessoas que agrediram ela e as que assistiram e não tiveram a coragem de salvar uma pessoa inocente, não deram nem tempo de defesa para minha esposa. Quero que eles reflitam e que isso não aconteça nunca com a família deles.
Fecha aspas. Após o enterro, amigos e familiares realizaram uma passeata pedindo por justiça e que os acusados fossem presos e condenados. Os manifestantes levaram cartazes e faixas com pedidos de justiças e as pessoas que foram contra o lixamento ainda estavam sem acreditar na brutalidade que foi esse crime todo. Os acusados foram a julgamento e condenados. O juiz condenou Abel Vieira, de 21 anos, Carlos Alex Oliveira de Jesus, de 27 anos, e Jair Batista dos Santos a pena máxima de 40 anos de prisão em regime fechado. Valmir Dias Barbosa foi condenado a 26 anos de detenção. Sua pena foi menor porque ele confessou a participação no linchamento. Em outubro de 2016, Lucas Rogério Fabrício Lopes, de 21 anos, já havia sido condenado e recebeu a pena de 30 anos em regime fechado. Ele deverá pagar uma indenização de R$550 mil à família de Fabiane. E pelo que eu vi, esse dinheiro nunca foi pago à família de Fabiane e eles correm atrás disso até hoje na justiça. Não tem como saber qual foi o destino das duas meninas que teriam sido indiciadas por incitação ao crime. Não tem notícia das duas. E pelo que se sabe, o administrador da página virou uma pessoa protegida pela polícia devido ao grande número de ameaças que ele tinha recebido. No final de tudo, ele teve que se mudar porque começou a receber muitas ameaças. As pessoas queriam fazer a mesma coisa com ele, ou até pior. Ele perdeu o emprego, a coisa ficou muito feia pro lado dele e ele teve que vazar. E esse caso nos mostra como uma notícia falsa pode se espalhar rapidamente e como as pessoas podem entrar literalmente em uma histeria coletiva, na qual pode se resultar em um acidente ou algo ainda muito pior, como foi o caso de Fabiane. Com certeza ela era uma pessoa muito querida por todos e pode-se perceber isso pelo ato generoso que ela tem antes de ser linchada, quando ela dá uma banana para uma criança. A Fabiane deixa 2 filhas e um marido que até hoje tenta superar esse trauma. Eles moram na mesma casa e eu imagino o quanto que é difícil para eles morarem na mesma rua na qual os agressores caminham livremente. Eles impediram que uma criança crescesse ao lado de sua mãe. Eles deixaram uma adolescente com traumas que ela irá carregar pelo resto da vida e um marido que amava demais a sua esposa. Em 2014, foi criado o projeto de lei de incitação virtual ao crime e condena quem pratica esse ato. O projeto se chamaria Lei Fabiane Maria de Jesus, mas eu não encontrei nenhuma informação que me confirmasse que realmente foi esse o nome dado, mas a lei já entrou em vigor. Então é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Me deixa saber aqui nos comentários o que vocês acharam dessa covardia toda que fizeram com a Fabiane. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, porque por lá eu vou sempre notificar vocês quando eu posto um novo vídeo por aqui. E antes de finalizar o vídeo, eu queria dizer uma coisa. Eu peço a vocês que tenham muito cuidado com o que vocês leem na internet. Sempre procurem saber se aquilo realmente é algo verídico ou não. Não espalhem notícias falsas, porque isso pode levar a uma série de confusões, ou até mesmo a levar a uma tragédia, como foi o caso da Fabiane, né? Ela foi morta porque confundiram ela e era uma informação totalmente falsa e acabou tirando a vida de uma pessoa inocente. Então é isso, pessoal. Cuidado com as fake news que tem na internet. Se cuidem. Eu vou ficando por aqui. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. E a gente se vê em um próximo vídeo. Fui.